Olá, seja bem-vindo ao Filosofia de Boteco. Estou aqui olhando para esse nosso amiguinho que está bravo hoje. Tudo bom, José? Olá, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Zé Barreto aqui falando, mais uma vez, animando essa sua semana, que seja iluminada. Filósofo que você está hoje, Tá né? vendo? É isso aí, sem o Lucas a gente consegue ter mais Paz. mais paz. Harmonia. Mais paz. Bom, amiguinhos e amiguinhas, vocês vão perceber que nosso querido amigo Lucas Tomazelli não está aqui. Eu sou o Zico Neri e sem mais delongas, vamos ao tema de hoje, que é polêmico, hein? Muito polêmico. Eu acho que talvez seja o tema mais polêmico de todos os episódios do Filosofia de Boteco. Tanto é que no começo do podcast a gente já tinha falado sobre esse assunto, mas a gente deixou numa lista, a gente tem uma lista de pautas a serem discutidas aqui, então se preparem porque esse podcast vai durar por um bom tempo. Inclusive podem mandar ideias, estamos aguardando. Pro nosso e-mail, que é o filosofiadeboteco@gmail.com. Ou no Instagram também, que é o podcast Fibo. PHI de BO. filosofia e BO de boteco. Exatamente. Que parece sabonete Febo, Mas não é. Certo? Bom, então sem mais delongas, a gente vai recorrer ao nosso querido amigo dicionário, e a gente agora usa o Dício. E hoje vamos falar sobre um assunto muito polêmico. E para falar disso, a gente vai ler o significado de artista. Certo? Que o tema é a palavra artista. A palavra é artista, mas qual é o nosso tema, José? É separar a obra do artista. É possível? E então, vamos discutir isso hoje. Bom, de acordo com o Dício, né, artista é um substantivo masculino e feminino e é quem exerce uma das belas artes, especialmente pintura ou escultura. Pessoa que interpreta uma obra musical, teatral, cinematográfica, coreográfica, ator, cantor, dançarino, artista de cinema. Indivíduo que demonstra ser sensível ao considerado artístico, quem tem gosto pelas artes plásticas. Pessoa que exerce um ofício com gosto. Certo? E aí temos alguns outros exemplos. Bom, para debater esse tema... Bem fácil essa definição, né, de artista. Fácil, tranquilo. É, tudo bom. Não sei se a nossa convidada vai concordar. Aqui eu tenho outro adjetivo aqui, eu vou ler ele aqui porque acho que ela vai gostar, que é artista é que canta, dança, interpreta, atua, pinta e etc. Exemplo, criança artista. Bom, estamos aqui hoje com Camila Freire, pedagoga, atriz e Cacá, se apresente. Fale quem é você na fila do pão. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Nossa, eu tô um pouco emocionada de estar aqui, gente. Eu escuto muito vocês, tô um pouco nervosa. Ah, é uma alegria a gente ouvir isso. Nossa, cada dia Mentira, mais fãs. ela nunca ouviu a gente. Ai, que audácia. Nossa, quem sou eu na fila do pão? Você já disse tudo que eu sou pedagoga, sou atriz. E eu adorei esse tema e concordo com o Dício. Acho que ele foi justo, foi contundente com as definições que ele trouxe. E esse tema, né, gostei dele. Bom, achei produtivo. Eu adoro falar sobre isso. Então vamos lá. Bom, eu vou começar soltando bomba então. Solta. Eu vou talvez fazer um percurso um pouco longo para chegar onde eu quero, mas a pergunta é: pra vocês, bandido bom é bandido? Preso. Preso e só preso pro resto da vida? Não, depende, né? O que você imagina que tem que acontecer com essa pessoa? Acho que ele tem que passar por um processo de... Ressocialização. É isso. Certo, e depois voltar pra sociedade Sim. como uma pessoa Nova, revigorada. do bem, não, que eu não gosto dessa expressão de cidadão do bem. E pra você, eu dona Camila? tô até com medo dessa volta que você vai dar, Zico, porque... Não, tô de acordo com o Zé, acho que é isso mesmo. Acho que bandido bom é bandido ressocializado, né? Certo. Como educadora, acho que eu não posso ter uma opinião diferente dessa. Não, eu concordo plenamente. Mas a minha pergunta é o seguinte. Eu acho que eu já fiz essa pergunta pra vocês dois em momentos diferentes. Mas vamos supor que eu precisasse reformar minha casa. Ou você precisasse reformar sua casa e te indicam um pedreiro e sabe que ele é muito bom, ele cobra barato, só que ele é um ex-presidiário. Você contrataria ele pra fazer o serviço? Tipo, ele é o melhor naquela região pra fazer aquilo. Sim. Você contrataria ele? Sim. Você contrataria, Zé? O pedreiro? É.
Sim, se eu receber boas indicações Exato, dele. é. Uma indicação. Assim como eu pergunto de qualquer outra Mas você não pessoa. ia perguntar por que ele foi preso? Se eu perguntaria? Sim. É que... Não, calma. Não, É uma mas indução. Tá. Eu já vou deixar você falar. Ai, ok. Eu quero induzir pra chegar... Só pra concluir o raciocínio. É porque o sistema judiciário brasileiro também tem tem mil outros problemas. questões, assim, Não, né? eu concordo. Pensando numa utopia em que a ressocialização seja incrível e esse processo dentro das prisões seja extremamente contundente e correto, sim, não perguntaria o porquê que ele tinha sido preso, até porque se ele saiu, ele já cumpriu a pena dele, ele foi ressocializado e tá tudo certo. Exatamente. Então, assim, ele cumpriu com os compromissos legais dele. Ok, Fez merda, né? E pagou por aquilo. beleza. Certo. Então, a pergunta é... Se... quem tem que julgar isso? E antes da polêmica. Quem tem que julgar isso é a justiça. Ele foi julgado pela justiça, ele cumpriu a pena. E ele volta... Ou, por um acaso, ele foi julgado e foi liberto. Por que a gente boicotaria essa pessoa? Então? Mas eu não Esse artista. boicotaria ele. Exatamente. É. Mas a nossa pauta hoje é exatamente essa. Separar o artista da obra. Voltando agora, explicando onde eu quero chegar. Então, Vamos parar pra pensar. Né? E eu vou pegar o exemplo mais extremo. E eu só quero deixar bem claro que em nenhum momento eu concordo com isso. Eu só quero fazer uma indução que talvez na minha cabeça pareça um pouco lógica, mas pra trazer uma polêmica mesmo. Um exemplo que eu acho que a gente já citou numa conversa como essa. Goleiro Bruno. Certo? É inegável o que ele fez. Mas a profissão dele é goleiro. Né? Se a gente fizer um paralelo, é a mesma coisa, a mesma história do tal do pedreiro. Tal. Ele cumpriu a pena dele, tudo bem, a gente tem todos os nossos viés e a gente critica toda a justiça brasileira, mas ele cumpriu e saiu, cumpriu com a lei. E aí ele saiu. A profissão dele é ser goleiro. Por que não contratar ele como goleiro? Ele não tá em semi-aberto? Tá cumprindo pena ainda, né? Ele tinha saído, tinha dado um... Ele tá jogando um time agora. Ele não então, tá mais, eu acho, não sei. É que eu acho que são esferas diferentes. Tanto a profissão de pedreiro, quanto a profissão de goleiro, ou qualquer outra profissão, são profissões diferentes da profissão de um artista. Porque a produção de uma obra de um artista tem inerentemente parte dele. E por isso que eu, Camila, como artista, não consigo separar o artista da obra. Certo, então... E conseguiria separar o pedreiro da história dele e conseguiria separar o Bruno da função dele como goleiro. Certo, só um parênteses aqui pra responder a sua pergunta, pra comentar o que você falou. O goleiro Bruno, ele foi condenado a 20 anos e 9 meses e tal, mas ele voltou, isso é notícia de anteontem, né? Aos gramados com a camiseta do Poços de Caldas. Poços de Caldas. É isso mesmo. Mas eu não sei como tá sendo o regime semiaberto. Mas, então, eu concordo com você que tem traços da pessoa. Mas eu vou trazer uma outra história que aconteceu lá na faculdade que eu estudo, na FBC, todo mundo sabe, né? Não vou citar nomes, mas tem um Cláudio que, pra se sustentar na FBC, ele vendia coisas pra galera, né? Vendia comidas. E ele era super famoso e assim ficou tipo famosaço, vendendo tudo, a ponto dele contratar pessoas pra trabalhar junto com ele, porque ele não conseguia dar conta da demanda. E aí o FBC tem 2 campos. Ele tinha pessoas no horário do almoço e no horário da janta. Tinha pessoas que ajudavam ele na cozinha. E aí em uma festa da UFBC, né, um dia pós-festa, uma menina manda mensagem mostrando a conversa. Ele abordou a menina no pós-festa e falando: eu estava muito bêbado ontem, acho que fiz alguma coisa, mas não lembro muito bem. E aí a menina falou que ele foi abusivo com ela. Não lembro exatamente, mas não sei se passou a mão nela, enfim. Ele fez o que não deveria fazer. E aí rolou aquele julgamento de Facebook, né? E aí rolou uma mobilização enorme para que as pessoas parassem de consumir os produtos dele. Certo? Aí a minha pergunta é, nesse caso, por exemplo, quem deveria julgar esse cara? Quem deveria julgar esse Cláudio? Nós, como sociedade, não. Vocês concordam com isso? Não sei. Sim. Mas... Então, ele deveria ser julgado pela justiça. Mas é certo, então, o boicote
a ele? Acho que essa pergunta é até principalmente pra você, porque você como mulher até se enxerga melhor nesse sentido. Tipo, Então, dentro do movimento feminista, sim. certo. Mas aí, pensando como sociedade, tá? E mais uma vez eu não tô defendendo. Se a gente para de consumir o produto desse cara, e a única fonte de renda dele era essa, como que esse cara vai sobreviver? Então, eu acho que existem outras formas. Ele pode se retratar publicamente, ele pode fazer ações sociais que promovam que outras pessoas não façam o que ele fez. Eu acho que ele pode se retratar socialmente para conseguir esse público que comprava dele novamente. Mas esse é o problema, porque isso é o pensamento dela. Agora você pega, sei lá, quanto tem o que é o FABC? 2.000 alunos. Não, na época devia ter uns 12 mil. 12 mil? Então. Aí você solta uma bomba dessa no Facebook. O grupo do Facebook devia ter umas 6 mil pessoas. Exato. E aí esse que é o problema. Não, aí a Camila pensa uma coisa, mas, tipo, várias outras pessoas têm outro pensamento negativo. E aí, tipo, vem com pedrada pra cima do cara. É a mesma coisa, assim, se você parar pra pensar, é o mesmo caso da Geise Arruda. Que da noite pro dia, numa aula de faculdade, ela virou a maior notícia do país. Porque foi com um vestido curto pra aula. Sim, que era um bagulho bizarro. Bizarro. Mas vocês não me responderam ainda. Ou não sei se... Porque, por exemplo, eu fico muito na dúvida e eu não sei qual é a minha posição com relação a isso. Porque, de um lado eu penso, esse cara precisa se sustentar pra ele não... Assim, ele precisa fazer uma coisa... Mas a menina se posicionou? Não, ela se posicionou. E aí, assim, ele se retratou publicamente na página. E aí eu não sei o que desenrolou, né, depois disso tudo. Não lembro qual foi, faz tempo isso. Mas aí... E aí tem sempre comentários do tipo... Ah, beleza, mas ele se retratou porque ele não queria ficar queimado, né? E aí vem questionamento. Ele se retratou de verdade ou foi obrigado a fazer foi obrigado a fazer isso, né? Enfim, na minha cabeça eu penso sempre assim, se o cara tá fazendo uma coisa, no caso dele, vendendo pra se sustentar, fazendo algo, e aí é muito diferente da questão do goleiro Bruno, porque ele não era uma figura pública, né? Quando você deixa uma figura pública voltar a fazer o que fazia, por exemplo, que nem no caso do Bruno, você tá falando assim, cara, você vai ser impune. Faz a merda que você quiser, depois que você voltar, você vai continuar com o seu cargo. Sim. Então você pode ser diretor de uma empresa, CEO, quando você voltar, você vai continuar sendo CEO. Né? Mas o cara, ele vendia o bagulhinho na porta do bandejão da FBC. Entendeu? Ele ajudava, tinha mais 3 pessoas trabalhando com ele. Né? Ele fez a merda dele, deveria pagar judicialmente e de outras formas, seja lá qual for o acordo judicial entre ele e a vítima. Né? Mas por que boicotar esse cara, entende? Eu não sei. Por outro lado, eu fiz, porra, beleza, tem que boicotar porque o cara é um filho da puta. Mas se o cara reconheceu, enfim. Então é muito difícil, né, esse limite do reconhecer e da ação, assim, né? Quem é próximo dele pode entender que o reconhecimento tá existindo e é verdadeiro e que de fato ele tá arrependido e tal, mas para um público maior, por exemplo, sei lá, 6 mil pessoas no grupo do Facebook, 12 mil alunos na Federal, é muito grande. Então, por isso que, ao meu ver, opinião muito particular, que ele poderia, sim, promover ações que ajudassem outras pessoas a não cometer o mesmo erro que ele cometeu. E isso, pra mim, Camila, seria ok, seria uma forma pública, entre aspas, né, pensando nesse público que ele tá atingindo, de se retratar. Não sei. E eu acho que vai muito de você também separar o racional do emocional. Você tá falando isso hoje, com a sua opinião, mas imagina se essa menina fosse, sei lá, sua irmã ou Sem sua dúvida. mãe. Talvez você pensaria diferente. Exatamente. Você ia levar muito pro pessoal e, tipo, falar assim, cara, você tem que se lascar mesmo. E o cara, querendo ou não, ele é uma figura pública, mas num âmbito muito menor. O Bruno era uma figura pública pro país, ele representava, todo mundo conhecia ele. Talvez esse cara também era uma figura pública dentro da UFABC. Então, são em proporções diferentes, mas acho que é a mesma coisa. É que o Bruno, na posição dele, goleiro, ainda mais goleiro do Flamengo, tal, ele inspirava, né? Sim, Tudo bem que esse cara pode inspirar... Mas o cara também te inspirava, que ele se sustentava vendendo comida pra estudar. Tem um ponto. É complicado isso. Eu acho que
separar a obra do artista vai muito das questões